desejados da noite aqui. Vou falar bastante. Muito bem. Podemos soltar aqui o barco? Vamos lá. Então, soltando o barco aqui, hein? Só abrir aqui uma pequena tela e a gente já vai começar. Só até que a gente consegue fazer isso. Entrar alguém que a gente... Muito bem. Primeira coisa, pessoal, quero dizer para vocês que realmente vocês sejam bem-vindos. Vai ser uma noite de transformação, de abertura de visão, com toda certeza, tá? Meu nome é Eliezer Dias, eu sou engenheiro civil e eu trabalho com obras públicas já há 15 anos. Eu sou especialista em ganhar contratos públicos, tá? Eu ganho os contratos tanto para a minha empresa, como eu também presto consultoria e ganho contratos para outras empresas também. E já faz 8 anos que eu estou atuando em treinamento de profissionais também. Eu faço palestras e dou treinamentos de licitação para diversos profissionais do segmento de serviço. A grande maioria engenheiros, alguns arquitetos também, e tecnólogos e técnicos também. Mas já estou aqui na casa, já passei da casa das centenas de engenheiros que já fizeram treinamento comigo. Eu tenho muito orgulho quando eu recebo uma mensagem de um engenheiro, falar, Eliezer, ganhei um contrato, ganhei uma obra, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso, para mim, é um motivo de grande satisfação. Tá? E esse encontro de hoje é um mapa do empresário vencedor, que a promessa que eu faço para vocês aqui, que vocês fiquem comigo até o final desse encontro, que vai ser rápido, uma hora e pouquinho, e você vai sair dessa aula aqui com um mapa de como que você faz para sair do absoluto zero e ganhar uma obra pública. Esse é o mapa que eu vou te entregar aqui, tá bom? Muito bem. Seguindo o barco, tem mais alguém para entrar? Não? Vamos só tocar o barco. Muito bem. Senhores, nós como temos um olhar técnico e somos aqui brasileiro, sabemos que podemos falar assim, existem muita coisa que precisa ser melhorada no Brasil, ok? Quando a gente fala que a saúde do Brasil precisa ser melhorada, podemos falar que a habitação no Brasil precisa ser melhorada, existe um déficit de habitação enorme. Nós podemos falar que o saneamento do Brasil tem muita coisa ainda para se fazer. Tudo que precisa melhorar no Brasil, tudo, absolutamente tudo, passa pela engenharia. Quando a gente fala que vai melhorar a saúde, por exemplo, nós temos que falar que temos que construir novos hospitais, nós temos que reformar os hospitais que já estão muito antigos, nós temos que fazer manutenção nos hospitais que já existem. Isso é engenharia. Quando a gente fala que nós temos que melhorar a educação no Brasil, olha, estamos falando de construir mais escolas, estamos falando de reformar as escolas antigas, dar manutenção nas escolas atuais. Isso é engenharia. Esses dias eu até fiz uma postagem interessante. Sabe quantas escolas tem no Brasil? Nós estamos falando de 178.300 escolas públicas do Brasil. Olha, isso é um universo, é muita coisa, né? Mas só vai se melhorar a educação no Brasil através da engenharia também. Então, vamos falar, mas e a segurança? A segurança no Brasil só vai ser melhorada. Quando fala em segurança, fala em ruas bem iluminadas. Vai passar pela engenharia também. Vai falar de câmeras de inteligência. Hoje, em São Paulo, capital, já temos lá aquelas câmeras de identificação facial de uma pessoa que está sendo procurada. Isso é tecnologia da informação. Isso nossos amigos engenheiros da TI, puramente, né? Então, a segurança também envolve engenharia. Saneamento básico envolve engenharia. Infraestrutura, propriamente dito, não está nem falar infraestrutura.
Obviamente, pontes, viadutos, estradas, ferrovias envolvem engenharia. Então, aeroportos, né? Então, observem como é muito vasto tudo que precisa ser feito no Brasil, tudo que é necessário que seja realizado e vai ser realizado. Tem coisa que vai ser realizado a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas tem que acontecer essas coisas e tudo vai passar pelas mãos dos engenheiros, que é justamente o público que está me assistindo aqui. A minha plateia, a minha audiência, melhor dizendo, são profissionais altamente capacitados. São os engenheiros, os técnicos e os arquitetos. Certo? Vocês estão ouvindo bem aqui, certo? Me dá um joinha aí, só para mim não ficar falando sozinho, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Senhores, quando eu falo aqui que nós somos profissionais, o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil vai passar pela nossa mão, eu não estou exagerando. Eu vou contar uma história rápida aqui de dois grandes engenheiros do segmento elétrico, certo? Dois grandes profissionais. Vou citar para vocês aqui um deles, que o nome dele está sendo comentado muito, muito ultimamente, que é o Nikola Tesla. O nome, acho que o original é Nikola Tesla, mas no Brasil, vamos dar uma brasileirada nesse nome, fica mais Nicolas, que é mais comum. Mas Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Cara, foi simplesmente um dos pais da engenharia elétrica, um dos caras uma das autoridades máximas em termos de conhecimento elétrico. Vamos falar assim, o Nikola Tesla foi o primeiro cidadão, o primeiro engenheiro que conseguiu transformar energia elétrica para gerar um motor. Até então, todos os motores eram movimentados a carvão, mas ele conseguiu fazer com que a energia elétrica rodasse um motor, que é o motor elétrico. Se não fosse a genialidade do Tesla, você não ia ter um liquidificador dentro da sua casa. Nem eu. Né? Então, o cara foi incrível. O que ele fez como engenheiro foi algo extraordinário. Ele melhorou a vida de toda uma humanidade. Não estou nem falando uma nação, estou falando de uma humanidade mesmo. Foi um serviço genial. Né? Para vocês terem ideia, o Tesla foi o primeiro cara que desenhou como que ia funcionar uma usina hidrelétrica, para usar as águas que descem numa correnteza para gerar energia. Foi o primeiro cara que pensou nisso, que colocou isso no papel. Então, como engenheiro, cara, meu Deus, eu não tenho que falar desse cara. O cara é um monstro, o cara é muito bom. É muito bom. Né? Só que a história nos conta, nós temos que ler a história. Que embora ele, tecnicamente, seja absolutamente genial, comercialmente, ele foi muito fraco. Foi muito ruim. Para vocês terem ideia. Vocês lerem a biografia dele, vocês vão ver. E o Tesla, ele morreu. Ele não tinha nenhuma casa para morar. Morreu num quartinho de um hotelzinho barato. Ele não tinha uma casa para morar. Ele vendia os projetos dele, as ideias grandiosas que ele tinha, a preço de banana. Ele não soube vender. Olha que triste isso. É muito triste. Mas é a história que nos diz isso. Não sou eu, é a história. É. Interessante. Não sei se vocês conheciam essa parte, mas possivelmente os engenheiros elétricos já devem conhecer melhor essa parte. Mas é muito chocante, pessoal, e é muito triste isso. Um cara tão genial e não conseguiu aproveitar a sua genialidade para si mesmo. Ele não conseguiu usufruir, não conseguiu transformar a sua genialidade em faturamento. Isso é muito triste. E um outro que eu quero falar para vocês também é engenheiro eletricista. E esse é o Master Boss, é o melhor de todos.
Thomas Edison. Thomas Edison, todo mundo sabe que ele inventou a lâmpada, além de ter inventado muitas outras coisas, mas a lâmpada é o mais brilhante deles e o mais popular, o que levou o nome dele às alturas, né? Então, também, do ponto de vista técnico, foi um gênio mesmo. Nós não estaríamos aqui. Ele que idealizou o cinema, ele conseguiu transformar as imagens em vídeos, enfim. Cara, gênio. Tecnicamente, nenhum de nós, acho que, me perdoem aqui a ousadia, mas nenhum de nós teria condições de querer explicar alguma coisa para o Thomas Edison. Pelo contrário, nós tentaríamos e ficaríamos ouvindo ele falar, porque era um gênio. Tecnicamente indiscutível isso. E vocês sabem que, quando ele inventou a lâmpada, que ele começou a produzir as suas lâmpadas, teve patrocínio, acionistas que entraram para ajudá-lo ali. Rapaz, os prefeitos das maiores cidades da América iam até a sua fábrica. Os governadores batiam na sua porta e falavam: eu quero que você ilumine a minha cidade. Eu quero levar a sua lâmpada para a minha cidade. E por incrível que pareça, de novo, o Thomas Edison, um gênio, não soube vender. Não soube aproveitar as oportunidades, não soube enxergar a oportunidade que estava escancarada na sua frente. Se preocupou com outras coisas em vez de focar em faturar para sua empresa. Resumindo a história, chegou uma hora que a sua fábrica estava à beira de uma falência. E para não falir, para não perder absolutamente tudo, ele vendeu a sua patente e ficou com uma parcela bem pequenininha da sua patente para uma empresa que vem a se chamar General Electric, que é a GE, que uma líder mundial, que inclusive está aqui no Brasil, que é um dos maiores fornecedores de lâmpadas até hoje, entre outras coisas, né? Então, de novo, nos deparamos com um gênio, vamos falar assim, o papa da engenharia elétrica, e ele poderia ter sido um dos homens mais ricos do mundo, mas não foi. Não foi por falta de visão comercial. Então, veio que alguém escreveu aqui, Caracas, é Caracas mesmo, incrível isso, né? É incrível. Mas é incrível e é triste também, né, senhores? Há de convir que é muito triste. Mas é um fato que está diante de nossos olhos. E se nós não prestarmos bastante atenção, eu vou agora deixar vocês um pouquinho preocupados, tá? Mas existe uma tendência, não é uma regra absoluta, mas é uma tendência muito forte. Quando um profissional ele tem um foco muito acentuado na parte técnica, geralmente ele é negligente na parte comercial. Negligente por assim, não se interessa, eu não quero vender. Ou ele fala, eu não sei vender, ou eu não quero vender e eu não preciso vender, porque eu sou um engenheiro, eu sou um calculista, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem. E se o engenheiro, ele quer ser engenheiro, não há nenhum problema nisso. Se ele quer falar, eu quero ser um funcionário CLT, eu quero ser um funcionário público, e eu sou feliz assim, me deixa eu aqui, cara, tudo bem, a parte comercial não vai te fazer falta. Porém, prestem muita atenção nisso daqui. Se um dia vocês, como engenheiro, resolverem abrir a própria empresa de vocês, e vocês, além de engenheiro, se tornarem empresários, aí a coisa muda. Porque o empresário que não sabe vender, ele acaba que nem um Tesla. Triste isso. Interessante, né? Eu não quero deixar vocês tristes aqui, mas eu preciso falar isso aqui, né? Então, senhores, a parte comercial é uma parte muito importante. Eu costumo dizer, inclusive, que a parte comercial
vamos dizer assim, quando você é empresário, você precisa de muitas habilidades, além do seu conhecimento técnico. O empresário, ele precisa ter uma visão de um todo, precisa ter gestão de pessoas. O empresário precisa entender como que funciona as partes contábil, ele precisa entender como que funciona a parte financeira e precisa entender principalmente como que funcionam as vendas. Eu não estou dizendo que você vai ter que virar um contador, que você vai ter que virar um gerente de RH, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa entender como que a coisa funciona para que você coloque as melhores pessoas para trabalhar contigo. Entende? Se você não tiver a mínima noção de contabilidade, o que o contador falar para você, você vai achar que está certo. E de repente não está. Então você precisa sim entender por que você está batendo aquele imposto. Você precisa sim entender. Se eu mudar aqui o KNAI, se eu mudar aqui o número desse produto, meu imposto vai abaixar, vai diminuir. Isso é fundamental. É fundamental para o empresário. O empresário tem que ter essa noção, sim, para ele correr atrás do que é melhor para ele. Então, o empresário, o engenheiro que é construtor, que tem a sua construtora, ele não pode ser só engenheiro. Não pode. Ele tem que ter uma visão ampla. Muito ampla. Certo? E vocês sabem muito bem, assim como eu sei, que a nossa formação na faculdade não nos deu uma visão de todos os setores. De gestão de pessoas, nada disso. Isso são coisas que você tem que aprender por outra maneira. Fazer um curso extra, buscar uma capacitação. Ora, é isso que você tem que fazer. Certo? E é o que vocês estão fazendo. O fato de vocês estarem aqui, vocês já estão de parabéns. De parabéns. Parabéns para vocês mesmo. Tá? Muito bem. Entre as muitas habilidades que um empresário precisa ter, o que eu vou falar muito nessa noite aqui é a parte comercial, que são as vendas. O que vem a ser a venda? A venda, eu tenho uma comparação que eu sempre falo, que a venda, senhores, é o coração do negócio. É a parte mais importante. Eu faço uma comparação que, assim como nós temos o nosso coração dentro do nosso corpo, e o coração, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, de uma maneira ininterrupta. Você nem está pensando, mas o seu coração está fazendo o trabalho dele. Qual que é o trabalho dele? É bombear o sangue para todo o seu organismo. Tanto o cérebro, que é a parte mais que você dá valor, né? Mas até, sabe aquele dedinho do pé, um mindinho que está lá, que você nem lembra que ele existe? Pois é, se você fizer um pequeno corte lá, vai sair sangue. Por quê? Porque o coração, ele joga o sangue até lá, que você nem lembra do seu dedinho. Assim são as vendas dentro de uma empresa, pessoal. As vendas fazem com que o recurso seja distribuído para uma empresa inteira. Uma empresa que vende é uma empresa que tem recurso. Recurso, quando eu falo, estou falando de dinheiro, recurso financeiro, estou falando de recursos humanos. Uma empresa que vende consegue contratar as melhores pessoas para estar perto de você. Uma empresa que vende não consegue segurar a mão de obra. Olha como é complexo isso aqui, como é importante a venda. A venda é fundamental. Certo? Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Vocês estão acompanhando aqui? Me digam aí no chat, por gentileza. Estou vendo um joinha aqui de alguém aqui. Outro joinha. Beleza. Maravilha. Se eu estiver falando muito bom, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um alô aí, tá? Perfeito. Muito bem, senhores. Então, a venda realmente é uma questão vital. Vital. Uma empresa que não vende, ela vai realmente ter sérios problemas. Tá? Inclusive, depois eu vou mandar no grupo para vocês o nome de um filme, que é um filme... Tem alguém querendo entrar aqui. Opa! É um filme que conta justamente a história do Tesla e do Thomas Edison, que eu gostaria que vocês assistissem, que quando vocês assistirem esse filme depois dessa aula aqui,
vocês vão entender justamente, vocês vão conseguir identificar o defeito desses grandes mestres. Depois vocês me cobrem lá no grupo que eu vou mandar para vocês lá o nome do filme certinho. Tá bom? Muito bem. Senhores, o que eu quero falar aqui? Prosseguindo. Nós precisamos olhar um pouquinho no retrovisor da história. Precisamos para aprender as genialidades com quem acertou muito e também enxergar as falhas de quem errou, quem foi negligente, né? O nome do filme chama-se A Batalha das Correntes. Só para me não esquecer aqui, A Batalha das Correntes. Anotem aí, mas não vai assistir agora, pelo amor de Deus. Primeiro você termina essa aula aqui para depois você assistir. Não vou me abandonar aí no Netflix agora, pelo amor de Deus, né, Demetrios? Pelo amor de Deus. Tá? Demetrios, grande Demetrios, presidente Demetrios. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. Então, senhores, qual é a mensagem aqui? É nós olharmos para a história e não cometermos os mesmos erros que levaram alguns ao fracasso. Certo? Nós temos que tirar lição disso. Essa é a pergunta. Se a gente parar um pouquinho para pensar que o Nikola Tesla, ele não enxergou que o que estava nele, o que ele desenvolveu, que foi o motor elétrico, ele simplesmente melhorou a vida da humanidade inteira. Ou seja, o que estava na mão dele era de uma potência, era de um valor inestimável. Inestimável. Então, eu tomo a liberdade e faço uma pergunta para vocês. Vocês, como profissionais técnicos, engenheiros, arquitetos, técnicos, engenheiro químico que nós estamos aqui, que legal, né? Pergunto, o que vocês estão oferecendo para a humanidade? É o máximo do potencial que vocês têm? Vocês estão conseguindo tirar o máximo de potencial daquilo que vocês podem fazer? O Tesla, ele subestimou o próprio serviço dele. Será que a gente não está subestimando, você não está subestimando o potencial que você tem? Temos que pensar um pouco, né? Pensar um pouco. Vamos lá. Quando a gente fala em vendas, pessoal, nós temos que enxergar as oportunidades. Enxergar as oportunidades. E muitas das vezes, nós vamos enxergar as oportunidades onde outras pessoas que não têm uma visão treinada só enxergam problemas. Olha que isso é muito profundo, hein? Vamos enxergar aonde os demais enxergam problemas, nós temos a função e a missão de enxergar oportunidades. Isso é muito interessante. Eu trago um exemplo para vocês aqui. Eu vou até compartilhar a minha tela com vocês, tá? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Me fala aí, por gentileza. Tá fazendo sentido? Me responda, não deixa eu sozinho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ok, obrigado. Sim, legal, valeu. Muito bem, vou compartilhar uma tela com vocês aqui, mas eu não vou enfadá-los, tá? Me confirma se vocês estão vendo uma telinha aí, uma telinha meio azul aqui. Ok, é isso aí. Para ver que está certo. Muito bem. Todo mundo aqui acompanhou que o ano passado houve uma grande tragédia lá no Rio Grande do Sul, certo? Todos nós acompanhamos isso. E foi algo assim que não alegra nenhum de nós. Pelo contrário, nós ficamos sensibilizados, né? O Brasil inteiro se mobilizou, enviou cesta básica, enviou cobertores, enviou água, as igrejas fizeram um trabalho fantástico, a própria Associação dos Engenheiros aqui da minha cidade se reuniu para mandar mantimentos. Cara, foi uma tragédia, mas foi um momento que o Brasil se uniu
Isso é louvável. O brasileiro é um povo muito solidário, isso é muito bonito, certo? Muito bem. Inclusive, nós temos, acho que aqui um colega que é de Santa Catarina, que é bem do lado do Rio Grande do Sul, né? Muito bem. É uma grande tragédia, pessoal. Mas depois que essa água baixou e que os grandes problemas surgiram, os senhores conseguiram enxergar uma oportunidade que vocês poderiam lá com a empresa de vocês e fazer uma obra? Muito bem. Eu consegui enxergar. E eu, aqui do meu escritório, eu ganhei um contrato numa cidadezinha bem pequenininha, uma cidadezinha chamada Cruzaltense. Lá, a enxurrada de águas levou uma ponte que era um acesso importante da cidade. A cidade ficou precisando reconstruir aquela ponte. E eu ganhei um contrato. Eu fui lá e reconstruí aquela ponte através da minha empresa. A minha empresa foi responsável por reconstrução de um pedacinho do Rio Grande do Sul. Um contrato de 170 mil reais. Mas eu tenho muito orgulho de falar, olha, participei da reconstrução de um pedacinho do Rio Grande do Sul. Interessante isso, né? Eu posso dizer para vocês, eu enxerguei uma oportunidade onde muitos enxergaram apenas os problemas. Isso me dá uma autoridade para falar com você, né? Muito bem. Quando a gente fala de vendas, pessoal, basicamente, existem dois principais clientes que nós atendemos. Um é o mercado privado, o outro é o mercado público, né? Acho que o mercado privado, a maioria de vocês já atende o mercado privado, né? São pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, supermercado, indústrias. É um mercado muito bom de atender. Eu também atendo o mercado privado. Eu atendo pessoas físicas, atendo, sem dúvida. Não é o meu maior mercado. O meu maior mercado é a obra pública. Mas eu atendo também. Não perco venda de jeito nenhum. Não podemos perder venda, né? Muito bem. Existem algumas ferramentas, pessoal, que você precisa ter para você atender o mercado privado, certo? Por exemplo, você tem que ter lá a indicação de alguém indicou um trabalho. A boa e velha indicação é o que mais funciona e funciona até hoje. Funciona, né? Muito bem. Uma outra coisa que você pode ter, você tem que ter lá um cartãozinho de visita, você tem lá um ponto comercial, de repente você fala, olha, eu trabalho com design no interior, então eu vou colocar o meu escritório dentro do shopping mais chique aqui da região, das lojas que vendem os móveis mais bonitos. Um ponto comercial é importante. Eu trabalho com um projeto de regularização, então eu vou colocar meu ponto comercial perto da prefeitura. As pessoas vão lá, tem que regularizar, passa na minha porta. O ponto comercial é uma ferramenta de venda, ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Nos dias atuais, nossa, eu preciso ter um site, eu preciso ter um Instagram, eu preciso ter as redes sociais, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, que haja as redes sociais também, né? Enfim, existem ferramentas de venda. E você tem que ir lá, como que você vai atender os clientes, como você vai fazer uma proposta e tal. Mas todas essas ferramentas que existem no mercado privado, que estão listadas aqui, tudo isso, pessoal, é uma ferramenta de venda passiva. Por que passiva? Porque é o cliente que escolhe você. Você está lá com o seu escritório no shopping. O cliente está passando no corredor. Ele vai entrar na sua loja ou vai entrar no escritório que está do lado? Quem decide? Quem decide é o cliente. Quando o cliente decide, a venda é uma venda passiva. Certo? Mas Eliézer, eu fiz uma campanha no Google, eu paguei R$ 2.000 para ficar na primeira página. É passiva ou é ativa? É passiva. Por quê? Você pode estar na primeira página. Eu posso até clicar no seu site, mas quando eu entrei lá, de repente eu entro, eu olho, eu não gostei da foto, eu não gostei da letra que tá, eu não gostei de alguma coisa, não fica a sua cara, e eu não contratei você. Pronto, porque a decisão é do cliente. Quando a decisão é do cliente, a venda é passiva. Está fazendo sentido para vocês isso aqui? Me fala aí se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo.
Ah, perfeito, perfeito. Obrigado, César. Valeu. Obrigado, Carlos. Muito bem. Fechamos aqui o mercado privado, que não é o tema da aula, não vou falar mais sobre o mercado privado. Se eu fosse falar só sobre como vender para o mercado privado, cara, entra em psicologia, entra em entender a mente, que os compradores eles não compram pensando, eles compram com a emoção e não com a razão. Cara, só para falar de vendas no mercado privado, é uma imersão só para falar sobre isso, tá? Mas a gente não vai, eu não tenho esse tempo, então eu vou falar mais sobre o mercado público. O mercado público, pessoal, que é o tema da noite, o tema principal, as vendas, o que me agrada muito, a única ferramenta que você precisa ter para vender no mercado público são documentos. Apenas documentos. Você não precisa ter cartão de visita, não precisa ter ponto comercial, não precisa ter site, não precisa ter Instagram, não precisa da indicação de ninguém. Não precisa. Você só precisa ter documentos. É a única ferramenta que você precisa ter. E o que mais me agrada no mercado público é que a venda é ativa. O que significa? Significa que a decisão de qual cliente vai ser atendido é sua. Você escolhe para qual cliente você quer prestar o seu serviço como engenheiro, como arquiteto. Por exemplo, você fala, eu quero fazer um serviço para a Petrobras. Você escolhe, você se prepara, você vai lá e presta o serviço. Eu quero fazer um serviço para a Caixa Econômica Federal. Eu quero fazer um serviço para o Estado. Por exemplo, esse mês aqui eu fiz uma obra para o Estado de São Paulo. Fiz uma obra na Universidade de Campinas, a Unicamp, que é muito famosa aqui em São Paulo. Fiz uma obra lá dentro, esse mês agora. Tá? Enfim, quando você escolhe o cliente, a venda é ativa. Então, esse poder de você escolher. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 5.500 municípios no Brasil. São 5.500. Tá? Então, você escolhe, de repente, na minha cidade eu quero fazer um serviço, na minha cidade, não quero, é muito pequeno, eu quero fazer um serviço na cidade vizinha. Você escolhe. Você escolhe aonde você quer trabalhar. Isso é fabuloso. É fabuloso. Tá? Muito bem. Qual é o tamanho do mercado público? Qual é o tamanho? Muito bem, pessoal. Olha, isso aqui são dados de 2023. Um pouquinho defasado aqui, que aumentou um pouquinho, mas vamos considerar que ainda esteja certo esses dados aqui, tá? Melhorou um pouquinho. Mas é o seguinte, 2023 aqui. Nós estamos falando aqui que houve, em 2023, 62 mil oportunidades para reformas, edificação, demolição, parte civil. Obra de pavimentação foram 33.700 oportunidades. Saneamento, 24.300. E projetos de engenharia ou arquitetura são 15.428. Esses números aqui são apenas do nosso segmento de engenharia, projetos. Eu não estou falando de objetos aqui, eu nem peguei esses números para não confundir aqui. Fazendo uma continha de tudo que aconteceu e dividir pelos dias úteis do ano, isso dá uma média de 450 oportunidades por dia. São 450 oportunidades por dia, pessoal. É incrível isso, né? E as oportunidades, eu faço uma analogia, eu falo que é como se fosse um oceano. Por quê? O oceano, quando você vai no oceano, você tem peixinhos desse tamanho e você tem grandes baleias jubaicas. É a mesma coisa. Você tem oportunidades grandes, você tem oportunidades médias e você tem oportunidades pequenas. Isso é legal porque separa, e você pode observar que no oceano acontece uma coisa que é fantástica. Peixe pequeno nada sempre pertinho do peixe pequeno. E um peixe grande
sempre nada perto dos peixes grandes. Um peixinho pequeno não vai nadar do lado de uma baleia, de jeito nenhum. E no mercado de licitações acontece algo muito parecido. Existem obras que são grandes, sempre vão ser compatíveis para que uma empresa grande ganhe aquela obra. E, por outro lado, existem obras que são pequenas, que não tem sentido uma empresa grande ganhar uma coisa pequena. Não. A própria lei de licitações fala que tem algumas obras que são separadas exclusivamente para micro e pequenas empresas. Interessante, né? Olha na tela, por exemplo. Isso aqui é um conjunto habitacional em Hortolândia. Tá? Um empreendimento desse, pessoal, para construir aí 50 casas, está na ordem de 6, 7 milhões de reais. Certo? 6, 7 milhões de reais, em média. Tá? Então, hoje eu atendo clientes, por exemplo, que só querem fazer esse tipo de obra, Eles não querem que eu olhe nada abaixo de 5 milhões de reais, sempre desse valor para cima. Tá? E existem muitas oportunidades. Por outro lado, existem também aquelas pequenas reformas numa sala de aula. Certo? Às vezes só para trocar o ar-condicionado, para pintar, para trocar uma telha que passou um vento lá e tirou o telhado de 2 salas de aula, o piso que estourou, a janela que está enferrujada, um serviço lá de 30 mil, de 40 mil, de 20 mil, de 100 mil. Enfim, uma empresa grande se interessa em fazer? Claro que não. Claro que não. Inclusive, a própria lei de licitação fala que quando o serviço é abaixo de 80 mil reais, é proibido uma empresa grande entrar na licitação. Vocês sabiam disso? Interessante isso. É própria para pequenas e microempresas. Olha que coisa interessante isso daqui. A própria lei fala isso. Tá? Como que eu apresento para vocês um mapa para você ganhar o seu contrato? É uma metodologia que eu desenvolvi. Isso é uma metodologia leve. É leve porque não é pesada. Leve significa licitação, engenharia, venda e uma estratégia. Que você precisa ter estratégia numa licitação. Dando aqui um spoiler, né? Quem vai ganhar a licitação não é o preço mais barato. Quem vai ganhar a licitação é aquele que está com a melhor estratégia. Tá? Muito bem. E é com esse método que eu ensino centenas de profissionais e é o que eu vou apresentar para vocês agora. É uma maneira leve de você enxergar como sair do absoluto, mesmo que você nunca viu um edital na sua vida, e você conseguir ganhar uma licitação. Tá bom? Muito bem. Tem duas maneiras, pessoal, tem 2 processos duas maneiras de você ganhar um contrato. Um é um processo simplificado e o outro é um processo convencional. Anotem isso aqui, tá? Então, eu falei que eu ia te dar um mapa. É um mapa que tem 2 caminhos. Um caminho simplificado, que é mais rápido, e um caminho convencional. Tá? Olha que interessante. Anotem. O processo simplificado, para a gente não confundir aqui, eu coloquei ele na tela com uma cor amarela. Tá? Então, processo simplificado. O que vem a ser isso? É o que a legislação chama de dispensa de licitação. Para vocês entenderem, quando uma licitação, um órgão vai, por exemplo, vou fazer uma obra vamos reformar uma escola, tá? Vai reformar uma escola, e um contrato lá de 300 mil reais, por exemplo. Quando a prefeitura vai fazer esse serviço, eles fazem lá um estudo preliminar, fazem um descritivo do que precisa fazer, eles fazem um orçamento de quanto vai gastar, mais ou menos, sei lá, uma estimativa de custo. Eles se preparam financeiramente, vê se o financeiro deles tem aquele dinheiro reservado para fazer aquela obra, que é obrigatório que esse dinheiro esteja reservado, tá? Monta um rol de documentos. Esse documento, o engenheiro dá um parecer que o projeto está certo, o memorial está certo, que tira uma RT daquilo que ele fez, aquele estudo preliminar. O contador da prefeitura assina um papel que, olha, pode fazer, porque é isso mesmo,
e o tesoureiro assina o papel e fala, pode fazer, que é isso mesmo, o dinheiro para essa obra está nessa dotação, que o dinheiro está reservado para fazer essa obra. O procurador do município assina lá que pode fazer, porque essa edital está dentro da lei de licitação. Existe uma preparação interna. Quando ele publica, olha, vai acontecer a licitação, ele publicou hoje, uma licitação convencional, ela tem que ficar publicada no Diário Oficial, que é no portal nacional, onde é publicada as licitações, 10 dias úteis. Então, se publicou hoje, a licitação só vai acontecer daqui 10 dias úteis. Certo? Então, uma licitação, ela tem um prazo que ela vai acontecer. Certo? Muito bem, isso é o processo vermelhinho, é o processo convencional. O que a lei estabeleceu? A lei estabeleceu, pessoal, o seguinte: nos casos em que a prefeitura tiver uma urgência de fazer uma contratação, ela não precisa esperar os 10 dias úteis, ela pode comprar mais rapidamente. É o que eles chamam de dispensa de licitação. Certo? Em que casos que acontece isso? O caso mais comum, quando o valor para o nosso segmento aqui de obras de engenharia, é abaixo de R$125 mil. Ou seja, se o valor estimado daquela reforma daquela sala de aula, ou daquela construção daquela salinha, sei lá, daquela ala, construção daquela caixa d'água, para instalar aqueles ar-condicionado, para fazer uma reforma na parte elétrica, é menos de R$125 mil, pode ser feita uma dispensa de licitação. Porque a dispensa de licitação, quando ele publica hoje, pode acontecer com 3 dias apenas. Então, é um processo rápido, muito rápido. Interessante, né? E uma outra hipótese que também que a lei deixou determinado é que quando acontecer, que nem eu falei lá, que aconteceu aquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, quando acontecer esse tipo de coisa, o governador, vocês se lembram que ele decretou o estado de calamidade pública. Então, quando uma cidade, ou quando uma região, ou quando um estado estiver sobre um decreto de estado de calamidade pública, ele não precisa fazer uma licitação que demora 10 dias. Ele pode fazer um processo simplificado que acontece em 3 dias para atender aquela emergência. Tá? No estado de calamidade, pode ser o valor que for. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 50 milhões. Não importa o valor. Estado de calamidade pode comprar com emergência, porque é uma questão de calamidade pública e uma emergência. Tá? Se não é o estado de calamidade, tem que estar abaixo dos R$125 mil. Está claro até aqui, senhores? Por favor, posso continuar? Ok? Beleza? Ouvi um joinha aqui? Ok, beleza. Perfeito, senhores. Perfeito. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza, maravilha. Então, vou voltar aqui. Muito bem. Então, eu vou explicar para vocês agora como que é esse processo simplificado. Tá bem? Vamos lá. O processo simplificado, pessoal, que se chama dispensa de licitação, ou pode ser chamado também de compra direta. A mesma coisa. Para obras ou serviços de engenharia, projetos é até R$125 mil. E se fosse apenas a compra de um objeto, é a metade do valor, que seria R$62.500 para produtos. Então, se precisa comprar lá uma mesa, um computador que é abaixo de 62 mil, você faz uma dispensa e compra rapidinho, com 3 dias já acontece e acabou. É mais fácil. Tá? Como que funciona? Você manda a proposta, a comissão verifica se a sua proposta está dentro, analisa, julga qual é a melhor proposta e emite o contrato pela ordem de serviço. Muito simples e muito rápido. E anotem isso daqui, vocês não vão acreditar no que eu vou te falar, mas é verdade. Como que você manda essa proposta? Quando é publicado lá no Diário
no portal nacional, aquela oportunidade, você consegue baixar o edital. E lá no edital está escrito como que você tem que mandar. Tem cidade, tem órgão, por exemplo, eu ganhei um contrato ano passado, num órgão aqui em Águas de Lindóia, que eu tinha que mandar a proposta por e-mail. Então, eu peguei o meu e-mail, mandei a minha proposta, mandei os meus documentos que estava lá, tinha que estar escrito no edital o que eu tinha que mandar, mandei, e com um simples e-mail, eu ganhei para minha empresa um contrato de R$ 38 mil, mandando um simples e-mail. E olha que interessante. Quando eu mando o e-mail, estava lá no edital, o e-mail tem que ser enviado, suponhamos, até o dia 4 de novembro, às 17 horas. Então, faltando lá uns 5 minutinhos, eu mandei o e-mail. Quem ganhou? Não sei. Só no outro dia, no caso seria amanhã, dá lá umas 10 horas da manhã, eu ligo para o órgão e falo, olha, eu participei de uma licitação ontem, mandei um e-mail, vocês receberam? Ah, recebi sim, ainda está analisando. Amanhã ele dá resposta, ou mais tarde você vai receber uma ata. Nessa particular aqui de 38 mil de Água de Lindóia, aconteceu uma coisa interessante. Eu e mais uma empresa mandou o e-mail. Eu ofereci 30, o máximo que eles pagavam era R$ 40 mil, estava escrito no edital. E eu mandei 38. Um concorrente mandou 28. Então, ele ficou primeiro colocado, eu fiquei em segundo. Só que quando foram abrir a documentação dele, estava errada a documentação, estava incompleta. Então, ele perdeu o contrato e eu ganhei o contrato. Falaram, Elias, sua documentação está certa, você é o vencedor. Então, eu ganhei a licitação, mesmo que o meu preço não era o mais barato. Porque, como eu já disse, quem ganha não é o mais barato. Quem ganha é o menor preço entre as empresas que estão com a documentação correta, que estão habilitadas. Interessante isso, né? Muito bem. Então, você manda o e-mail, eles julgam e passa o contrato para o vencedor e acabou. Eu não tenho oportunidade de reclamar, o concorrente não tem oportunidade de reclamar, é um processo simplificado, é um processo rápido, tá? Todas são por e-mail? Não. Tem algumas outras ocasiões que você tem que ir lá ler no edital, que fala, olha, a disputa vai acontecer dentro aqui do portal. Aí tem vários portais, BLL, Portal Nacional, gov.br, BLL, pode ser o Compras BR, tem o portal do Banco do Brasil, o portal do Banco Sul, aí no Rio Grande do Sul. Enfim, tem vários portais que acontecem as licitações. Então, mas de qualquer maneira, o mapa é o mesmo. É mandar a proposta, eles vão analisar e vai ganhar o mais barato que tiver com a documentação certinha. Simplesmente. Não tem fase de recurso, não tem contra-recurso, não tem discussão. É um processo rápido. Certo? Anotaram certinho? Esse é o primeiro mapa que você ganhar à noite, que é o processo da dispensa. Vamos falar agora do segundo mapa. Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem printar a tela, vocês podem anotar aí com as suas canetas, fiquem à vontade, por favor, tá? Muito bem. O segundo caminho, pessoal, o segundo caminho, que é o processo convencional. Quando que esse processo ele acontece? Ele acontece quando a prefeitura, duas opções. Quando a prefeitura não tem pressa nenhuma. Por exemplo, de repente ela até vai comprar uma coisa de 80 mil, de 100 mil, que poderia fazer uma dispensa, mas ela não está com pressa, então ela faz um processo convencional. Então, um processo convencional pode ser um valor de 80 mil, de 50 mil, de 100 mil, pode ser 200 mil, 300 mil, 1 milhão, não tem limite. Não tem limite. Pode ser 50 milhões, 30 milhões, não importa. É o mesmo mapa. Isso é muito valioso, pessoal. Prestem atenção. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte. Se você aprender como ganhar uma licitação de 130 mil reais com esse mapinha aqui, se você fizer a mesma coisa, você ganha uma de 500 mil. Se você fizer a mesma coisa, você ganha uma de 1 milhão. Você ganha uma de 5 milhões. Por quê? Porque a lei é a mesma. O caminho é o mesmo. O mapa é o mesmo. Interessante, né? Isso é muito interessante. Então, quando você aprende o caminho das licitações, você
É claro que você é pequenininho, a sua empresa é pequena, você vai começando com os contratos pequenos, compatíveis com o seu caixa, compatíveis com o seu tamanho, com o seu pessoal. Quando você ganhar um corpo, você fala, agora eu vou começar a pegar obras maiores, e você consegue pegar obras maiores. Tá? Muito bem. São 7 passos, pessoal. Espero que vocês estejam anotando, podem pintar a tela. O primeiro passo chama-se participar. O segundo passo é credenciamento. O terceiro passo é a proposta. Vocês podem observar que na proposta tem um vermelhinho, uma tarja vermelhinha ali que eu posso ter um recurso. O quarto passo é lance, disputa. O quinto passo é documentação. Aí vocês vão observar de novo que na documentação tem uma tarjinha ali escrito recursos, né? Depois nós entramos no contrato, que é o sexto. E o sétimo passo é, vai fazer a sua obra, seja feliz, está tudo certo. Acabou a licitação, né? Muito bem, são 7 passos e nós vamos explicar um pouquinho. Eu vou explicar, pessoal, o primeiro passo, que é o mais importante de todos. Quando eu falo que o primeiro passo é participar, o que significa participar? Significa, lembra que eu comentei no comecinho, que é enxergar as oportunidades, escolher qual porta que eu vou bater. Isso é participar. Eu coloquei nesse slide, vocês podem ver, é como se fosse um funil. É um triângulo invertido, é um funil de venda. Cada bolinha verde é uma oportunidade. Tá? Lembra que eu comentei com vocês que são 450 oportunidades por dia, né? Então, cada bolinha verde dessa aí é uma oportunidade. Muito bem. E esse funil é justamente a sua empresa. Fala, o que a sua empresa faz? Então, as 400, suponhamos que você seja lá um especialista mecânico em instalação de ar-condicionado. Manutenção, instalação e venda de ar-condicionado. As 450 oportunidades são para comprar ar-condicionado? É claro que não. Claro que não. As 450 está tudo misturado. Saneamento, edificação, pavimentação, construção, reforma. Então, você vai pesquisar o que tem a relação com ar-condicionado e você vai colocando dentro do seu funil. Ah, isso aqui fala de ar-condicionado, isso aqui também é ar-condicionado, isso aqui também é, e você vai colocando dentro do seu funil. Tá? Então, tipo de obra é uma maneira de você filtrar, é um filtro mesmo. Você vai filtrando aquilo que te interessa. De repente, você lá, eu quero só obras aqui, eu estou em Santa Catarina, eu só quero obra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pedaço do Paraná, mas não o Paraná inteiro. Você seleciona uma área que você quer trabalhar, por exemplo, né? E você só filtra as bolinhas verdes correspondentes daquela área. Você fala, não, se eu quero trabalhar no estado de São Paulo, então você só pega as bolinhas verdes que são do estado de São Paulo. Então, quem escolhe? É você que escolhe. Lembra que eu falei que no mercado público é você que escolhe o cliente? Essa parte, participar, para mim, é a parte mais importante de todas. Isso aqui, sabe aquele feeling, quando você olha uma oportunidade, abre um edital, olha uma planilha e fala, puxa, isso aqui tá bom. Tem hora que você olha e fala, isso aqui não tá bom para mim, não. Então, você seleciona, você escolhe mesmo. Literalmente, você escolhe qual porta que você vai bater. Você importa qual é o cliente que você quer atender. É você que escolhe. Essa é a parte mais importante no meu conceito da licitação. É escolher. Depois que você definir lá o tipo de obra, você lê o edital, a parte lá que fala das exigências, aí você vai ver se a documentação que a sua empresa tem. Você olha para você. Lá, a documentação que eu tenho, eu consigo atender o que o edital pede? Olha, ele está pedindo aqui esse atestado que eu não tenho, mas está pedindo um atestado só de um profissional. Então, do profissional eu tenho, porque eu tenho um amigo aqui que vai me emprestar o atestado para mim, não está pedindo o atestado da minha empresa. Então, esse documento eu consigo atender, essa daqui eu não consigo. Conforme você vai filtrando, tem algumas bolinhas que você vai ser obrigado a tirar do seu funil. Mas, no final, alguma coisa passou pelo seu funil e falar, então dessas daqui eu vou conseguir, Por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolinhas na primeira camada do funil. Quando chegou lá no final, que eu realmente vou participar,
eram 3 bolinhas. É basicamente assim que acontece mesmo. A gente vai selecionando, 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 e aquilo que passou que realmente está bom, a gente participa. Fazendo sentido para vocês essa analogia aqui do funil, pessoal? Vocês conseguiram entender isso aqui? Dá um alô para mim, por favor, me fala aí. Leve, gostei, Demetrio. Puta, leve, eu amei. Gostei, achei legal. Tá leve, gostei. Cara, essa foi ótima. Gostei, obrigado. Que legal. Muito bem. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Uma vez que defini o primeiro passo, que é a seleção aonde eu vou gastar minha energia, aonde que eu vou mandar a documentação, nós voltamos para o segundo passo. O segundo passo é um passo rápido, que é o credenciamento. Por exemplo, lá no edital está falando, a licitação vai acontecer dentro do site do Banco do Brasil. Com detalhe que eu não falei ainda, mas essa nova lei de licitação, basicamente, todos os processos são online. Tudo online. Antigamente, para mim ganhar uma obra lá, eu já fiz obra no Rio Grande do Sul, tive que viajar para o Rio Grande do Sul antigamente. Já fiz obra no Pernambuco, eu tive que pegar um avião, viajar lá para o Pernambuco, pagar hotel, pagar a viagem, participar da licitação. Eu não sabia se eu ia ganhar ou não, e gastava um dia, não. Hoje em dia, não, é tudo eletrônico. Você entra no site e você participa online, remotamente. Tá? Então, credenciamento significa você se credenciar naquela plataforma que vai acontecer a licitação. Porque as licitações elas não acontecem numa única plataforma. Tem prefeitura que escolhe o Banco do Brasil, tem prefeitura que escolhe uma plataforma dentro do Banrisul, tem prefeitura que escolhe uma plataforma dentro do Gov.br, que é uma plataforma do governo federal, tem outras que escolhem uma empresa particular para fazer, que é o Portal de Compras Públicas, BLL, AMM, enfim. Eu acho que deve ter umas 15 empresas que prestam esse tipo de serviço, que é um portal de licitação. Então, você vai se credenciar naquela que for correta, naquela que você precisa participar. Certo? Credenciamento é muito simples. O terceiro passo é a proposta. Esse passo, eu costumo dizer que nesse passo aqui, nós não somos vendedores. Para fazer a proposta, nós temos que ser técnicos. Então, você pega o seu capacete branco, põe na sua cabeça, analisa o projeto, analisa o memorial descritivo, estuda bastante e faça a sua proposta com consciência. Faça a sua proposta de maneira correta. Então, a proposta ela não pode ser feita com emoção, ela tem que ser feita com razão. Fala, não, essa obra aqui eu consigo fazer, ela está estimada em 300 mil, mas com os meus custos, com os materiais, com a minha mão de obra, eu consigo fazer ela por 285, por 280 no máximo. Menos que isso eu não vou ganhar, não quero fazer. Ótimo. Então, você fez o seu preço, você vai trabalhar com o seu preço de uma maneira consciente, de uma maneira correta. Certo? O quarto passo é o lance. Então, o que é o lance? Suponhamos, nesse exemplo hipotético, que a licitação lá estava estimada em 300 mil reais. Eu vou citar o nome de alguns colegas que estão online aqui. Eu vi o Júlio, vi o senhor Demetrios, eu acho que tinha Marcos. Vamos lá. Suponhamos que estamos numa licitação e está nós 4. Eu, o Júlio, o Demetrios e o Marcos. A licitação, pessoal, na fase de lances e disputa, eu vejo lá o participante número 1, participante número 2, participante número 3, participante número 4. Mas eu não sei quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. E eles também não sabem quem sou eu. É sigiloso. Então, todo mundo entra lá com 300 mil. Aí, na hora, alguém oferece 299, alguém oferece 295, aí, de repente, alguém ofereceu 290, alguém ofereceu 280, eu parei no 285, que era o preço que eu achei que era o correto, e acabou. Então, eu fiquei em segundo lugar. Acabou. Alguém ficou em 280, eu fiquei em 285, alguém ficou em 290, e pronto. Depois que falou, acabou, abre-se a cortina, aí eu descubro que o Demetrios ofereceu 280, eu ofereci 285, o Júlio ofereceu 290 e o Marcos ofereceu 295. Certo? Já ganhou?
Não. Ele apenas parou a classificação. Aí, o que a licitação vai fazer? Vai falar assim, senhor Demetrios, o senhor é o primeiro colocado com 280, o senhor tem 2 horas para mandar aqui dentro do portal aqui, o seu documento de habilitação. A sessão está encerrada, volta daqui 2 horas. Bom, o senhor Demetrios vai correr lá, vai ajustar a proposta dele, o cronograma dele, pegar a documentação e vai colocar no portal. Ganhou? Não, ainda não. Depois que ele mandou a documentação, olhem lá na tela, o campo sim. Tem uma fazinha chamada recurso. Suponhamos que o senhor Demetrios colocou toda a documentação, mas o senhor Júlio viu a documentação e falou, a documentação do Demetrios está errada. Está faltando a certidão de falência. De repente, a pessoa da prefeitura lá não percebeu e falou, Demetrios é o vencedor, está habilitado. Se alguém não concordar, entra com recurso. O Júlio levanta a mão, aperta o botãozinho e fala, eu vou entrar com recurso. Quando o Júlio aperta o botão e fala, vou entrar com recurso, parou tudo. Parou tudo. Porque o Júlio tem 3 dias úteis para elaborar um recurso e mandar. Depois, o seu Demetrios vai ter mais 3 dias úteis para mandar uma contra-recurso, ou seja, uma defesa daquele recurso. E depois o pregoeiro vai ter 10 dias úteis para julgar. Quem está certo? O Demetrios ou o Júlio? Está certo? Está habilitado? Está inabilitado? Ele vai decidir. Então, o Demetrios ganhou? Não. Ele só ganhou se a documentação dele estiver certinha. Suponhamos que ele foi inabilitado. Vai chamar o segundo colocado. E nesse exemplo hipotético sou eu. Se eu mandar lá, o Demetrios foi inabilitado. Eliezer, você é o próximo classificado. Tem 2 horas para mandar a documentação. Eu coloquei lá. Documentação está certinha. Eu ganhei. Qual o preço que eu ganhei? No meu preço. Se eu parei em 285, então eu ganho com 285. Se de repente eu cair e ver o próximo com 290, vai ganhar com 290. Tá? Então a fase de lance é importante, mas a fase de documentação é mais importante. É mais importante. E pode ser demorada, porque tem a questão dos recursos e dos contra-recursos. Vocês perceberam por que o mapa da dispensa de licitação ele é rápido e não tem fase de recurso? É justamente porque a prefeitura está com pressa. Só o pregoeiro lá da prefeitura ou do órgão analisa e julga e todo mundo não tem direito de falar nada. No processo convencional, não, ele pode ser mais longo, pode ser mais estendido, porque ele te dá direito de você estar fazendo os comentários, tá? Tem uma mensagem aqui no chat, só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Eu não consigo ver. É só um minutinho. Acho que eu tenho que parar a apresentação para me ver. Eu vou parar, depois eu volto. Oi? Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Perfeito. Ótima pergunta, Demetrios. Gostei da sua pergunta. Obrigado pela pergunta. O Demetrios perguntou assim. Então, se teve 3 dias de um, 3 dias do outro, depois teve 10 dias de analisar. Aí sai a decisão. Todo mundo vai estar online? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Cara, essa pergunta é maravilhosa. Porque, na verdade, a resposta... Sabe qual é a resposta, Demetrios? É assim, quem trabalha com licitação tem que acompanhar. Quem não acompanhar, perde negócio. Essa talvez seja, olha, uma pepita de ouro que eu estou entregando para você. Uma pepita de ouro. Porque o seu maior inimigo numa licitação, anotem isso daqui, o seu maior inimigo não é o concorrente. O seu maior inimigo numa licitação é o tempo. Quem não acompanhar, perde negócio. Suponhamos, no primeiro dia, Demetrios ganhou, manda a documentação, o Júlio ficou triste, fiquei em terceiro lugar, nem vou acompanhar mais isso, e de repente o Demetrios foi inabilitado, o pregoeiro chamou eu. De repente, eu estava distraído, eu fui levar o cachorro para passear no pet shop, eu fui viajar na casa da sogra, sei lá o quê, eu também não entrei online. O pregoeiro deu 2 horas para mim, eu não mandei? Chama o próximo.
Júlio, próximo. Ah, o Júlio não está online? Próximo. De repente, o Marcos, que estava em quarto lugar, foi convocado, mas ele é meu aluno, ele prestou atenção, ele falou, opa, estou online. Pois não, seu pregoeiro. Ah, manda o documento. Eu, pois não, está aqui. Pum. Ele ganha a licitação porque ele está acompanhando. Quem acompanha, leva. Quem não acompanha, perde. Interessante isso aqui. Cara, isso é uma pepita de ouro que eu entregando para vocês. Mas é verdade, anotem. O maior inimigo da licitação é o tempo. O tempo. Eu que agradeço a pergunta, Demetrio, foi muito bom. Tá? Correndo aqui, pessoal. Coloquei para vocês aqui. Então, só voltando, perdão. Depois da fase da documentação dos recursos e contra-recurso, já teve o recurso, contra-recurso, houve a decisão. Posso fazer mais alguma coisa? Não pode fazer mais nada. Dentro da licitação, acabou. Você não tem mais oportunidade. Se você, de repente, perdeu, não tem mais o que fazer. Passou a fase de recurso, você definitivamente perdeu. Ou ganhou. Tá? Aí já entra na parte de contrato. Depois da parte de contrato, é esperar a ordem de serviço e executar a sua obra. É assim que funciona. Então, quanto tempo dura uma licitação, Eliezer? Ótima pergunta. Eu mesmo fazendo a pergunta para mim. Ó, que legal isso aqui. Mas, basicamente, assim, se ninguém entrar com recurso, a licitação pode começar e terminar no mesmo dia sem nenhum problema. E muitas acontecem isso. Se alguém entrar com recurso, ela vai demorar, pode demorar 16 dias. Tem casos que o pregoeiro não leva 10 dias para julgar, ele julga com 2 dias, um dia. Então, pode demorar aí 10 dias, uma semana, 2 semanas. Vai depender muito de qual é o órgão que você está participando. Suponhamos, prefeituras muito grandes, tem muitas licitações, tem muita demanda, então eles demoram mais para analisar. Os órgãos menorzinhos conseguem analisar com mais velocidade. Tá? Mas, basicamente, pessoal, esse é o mapa que eu falei para vocês, que eu ia entregar para vocês. Né? E um detalhe, eu prometi que para os meus alunos que estivessem online, vai ter uma surpresa final no final dessa aula aqui. Não podem perder isso aqui. Tá? Muito bem. Os 7 passos estão aqui. Acho que vocês compreenderam. Eu quero compartilhar com vocês aqui a imagem de algumas obras realizadas por mim, por clientes a qual presto consultoria. São obras, eu sou do segmento da civil, segmento da impermeabilização. Então, eu tenho aqui 3 obras aqui que são obras de impermeabilização de lagoas, uma de um reservatório de 1 milhão de litros d'água em Nova Odessa. Tá? Essa obra aqui, à esquerda, aqui, é uma obra na cidade onde eu moro, São Roque. E aqui, mais para cima, uma obra de uma tenda. Foi muito bonita essa obra que foi realizada em 2022. Coloco aqui obras de alguns alunos também. Isso aqui é de baixo, aqui à direita, é uma cidade de 4 Pontes, no Paraná. Foi um projeto de um engenheiro especialista em projetos metálicos. A história disso aqui é que a prefeitura tinha um projeto de arquitetura, mas precisava de um dimensionamento estrutural. E o meu aluno ganhou um contrato aqui de São Paulo e fez o dimensionamento dessa cidade de 4 Pontes. Ele fez o projeto do escritório dele, da casa dele, dimensionou, mandou por e-mail, aprovaram, imprimiu, assinou, mandou para o SEDEX e nem precisou ir na obra. Tá? Obras em Cotia, essa obra aqui à esquerda aqui é em Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina. Tá? Enfim, qual é a mensagem? A mensagem é que eu te ajudo você subir para o próximo nível. Eu consigo, já ajudei centenas de profissionais, eu posso ajudá-lo também a ser um vencedor no segmento de licitações públicas. Tá? Como que eu faço isso? Coloco na tela para vocês aqui, rapidinho, não quero cansá-los, mas o depoimento de alguns alunos. Engenheiro Eric Savenhago, com licitação já tive muitas oportunidades, só tenho a agradecer o que o Eliezer fez por mim, eu indico com certeza. O engenheiro Jefferson Carvalho, que é engenheiro civil aqui de Osasco, ele fala, o curso Mentoria e Licitação na Prática para Engenheiros e Arquitetos superou minhas expectativas e tal, e dá um depoimento muito bonito.
O engenheiro Fernando Henrique também, ele fala, a mentoria de licitação na prática para engenheiros e arquitetos foi excelente, rápido, direto ao ponto e repleto de técnicas valiosas, tá? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos ganharem contratos com preço bom. Não ganham contrato porque são os mais baratos, ganham contrato porque tem preço bom, mas tem uma boa estratégia. Ganham o contrato de uma forma leve. De uma forma leve. Tá? Como que eu consigo ajudá-los? O que eu quero apresentar para vocês é a mentoria empresário vencedor. É isso que os meus alunos são empresários vencedores. Do seu escritório, você vai alcançar contratos públicos. É esse que é o mapa. O mapa não é de uma licitação, o mapa é de um contrato, de uma obra, tá? Tem alguém querendo entrar, está um pouquinho atrasado, só um minutinho. Muito bem. O que eu ofereço para vocês, pessoal, justamente, é uma mentoria que você vai sair de dentro do seu escritório, você vai conseguir ganhar contratos públicos, tá? O que tem nesse pacote que eu preparei para vocês com muito carinho? Eu coloquei aqui, é uma mentoria online por 6 meses. Por 6 meses, nós vamos ter um encontro assim. Da maneira que eu estou falando, a diferença é que nessa mentoria, geralmente eu abro o microfone de vocês e a gente tem uma conversa mais direta, além do chat, uma conversa de áudio também. Mas são 6 meses de acompanhamento. O que é isso? É que não é você que vai ganhar a sua licitação sozinho. Não, é como se eu estivesse te ajudando você a ganhar a sua licitação. Eu vou tirar suas dúvidas do dia a dia. Eu vou pegar na sua mão para você alcançar os seus contratos. É isso que eu ofereço para os meus alunos. Tá? Além da mentoria, desse acompanhamento, você vai ter acesso a um curso totalmente gravado que já está na plataforma que chama Licitação na Prática. Então, você vai ter as aulas do primeiro passo, as aulas do segundo passo, do terceiro, até o sétimo passo, uma aula completa da documentação, principalmente quando fala lá das documentações técnicas, como tirar um acervo técnico, quais os documentos que eu preciso ter, como que tem que ser o meu balanço patrimonial, enfim. O treinamento, o curso de licitação na prática, ele é completo e é separado por assunto. Então, eu quero pegar a aula só que fala do balanço patrimonial. Tem uma aula curtinha de 10, 20 minutos que fala só do balanço patrimonial. Eu quero tirar uma aula só de como que faz o credenciamento mesmo. Tem uma aula que fala só do credenciamento, uma aula de 20 minutos só fala daquilo. Nossa, uma aula do lance, como que eu dou o lance, como que eu faço, onde eu aperto, modo aberto, modo fechado, modo diferente. Tem uma aula que fala só disso. Então, é um curso muito bem organizado, separado por módulos, e isso você vai ter acesso por 1 ano. Tá? E o terceiro item que está disponível, que eu coloquei aqui nesse pacote, é um e-book, 20 maneiras de você faturar mais. Esse é um e-book que vai estar disponível também. Essas 20 maneiras de você faturar mais não é apenas licitação, mas são 20 maneiras possíveis de você faturar como um engenheiro. É um e-book muito legal, um conteúdo valioso, além de todo o material de apoio que você precisa para participar de uma licitação. Por exemplo, você precisa fazer lá um esclarecimento. Lá você tem um modelo de como fazer o esclarecimento. Você precisa fazer lá uma impugnação no edital. Lá você tem um modelo de como fazer uma impugnação. Um modelo de como que é um recurso. Um modelo de como se defender de um recurso, fazer um contra-recurso. Enfim, você tem toda a faca e o queijo na mão. É só você se servir. É isso que eu ofereço nesse pacote. Vejam bem, só a mentoria, pessoal, se fosse para me vender a mentoria separadamente, nós estamos falando pelo menos R$2.000.
É o valor de uma mentoria. Se for para vender só o curso, licitação na prática, é vendido por R$ 997. Ele é o preço. Desde o dia que eu lancei, esse é o preço normal do curso de licitação na prática. E o e-book, estamos falando aí de R$ 50, mais material de apoio. Estamos falando de mais de R$ 3.000, R$ 3.047, que é o curso, o valor normal desse pacote, tá? Mas para vocês que estão aqui, eu ofereço esse pacote completo por R$ 799, que pode ser, inclusive, dividido em 12 vezes no cartão, que dá 82 uns quebradinhos. É interessante, né? Muito bem. E como eu prometi que para os meus alunos, ou meus ex-alunos que estão assistindo aqui a essa aula, eu teria uma surpresa especial. Nossa, não está aqui o slide do aluno. Espera aí um pouquinho. Aqui. Para os meus alunos que estão aqui, vocês vão ter todo o conteúdo que vocês estão acompanhando lá dentro do curso de Licitação na Prática, mais 6 meses da mentoria, que quem assiste a minha mentoria sabe que a mentoria é fabulosa, pode até fazer um comentário aqui que vocês estão online, né? Mas vocês vão pagar muito menos. Vocês vão pagar apenas R$ 199 por mais um ano de acesso lá dentro da plataforma. Eu prometi para vocês que era um presente que ia valer a pena meus alunos ficarem até o final, e é isso que eu estou entregando para vocês aqui, tá? Muito bem. Para finalizarmos, vou deixar uma mensagem aqui que tem muito a ver com o que nós conversamos hoje. A águia, ela voa alto porque enxerga longe. Quem tem visão alcança alturas que os outros nem imaginam. Interessante, né? Senhores, eu de verdade quero agradecer muito a presença dos senhores. Vocês são vencedores só de ter dedicado esse momento para o seu aperfeiçoamento profissional. Eu tenho certeza que juntos nós poderemos alcançar, vocês vão alcançar resultados incríveis. O que eu puder fazer para ajudá-los, conte comigo. Eu quero usar a minha experiência para fazer de vocês grandes empresários que executam obras públicas. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Tenha uma ótima noite. Ah, e tem alguém que fez uma pergunta aqui. Só um minutinho. Aguenta aí. Ainda bem que eu fui avisado aqui, senão a coisa... não consigo ver o chat. Eu tenho que parar na apresentação, acho. Só um minuto. E para receber o pagamento. Obrigado, Davidson, né? Beleza. Gostei da sua pergunta. Obrigado. Davidson, o que funciona? Vamos lá. Nós estamos dentro da nova lei de licitações, tá? A nova lei de licitações, ela é uma lei 14.133, que foi aprovada em 2021. É uma lei bem nova. Mas uma das coisas que são obrigatórias dentro da lei é que qualquer órgão público, eu sempre falo prefeitura, que é o mais comum, né? Mas qualquer órgão público, eles jamais podem abrir uma licitação se não tiver o dinheiro reservado para o pagamento, tá? Tanto é que, quando vai sair a licitação, o engenheiro tem que assinar que os projetos estão de acordo e o tesoureiro tem que assinar que o dinheiro está reservado para aquela obra que pode fazer a licitação. Jamais pode fazer uma licitação se não tiver dinheiro para pagar ou se tiver um empenho. Isso aqui é um dinheiro para mim do governo federal, por exemplo. Então, está reservado que o governo federal tem um número lá de empenho
para fazer. E quando o governo manda o dinheiro, ele não coloca o dinheiro na conta da prefeitura, não. Ele abre uma conta específica daquela obra. Então, por mais que o prefeito queira mexer naquele dinheiro para fazer outra coisa, ele não pode, porque aquela obra só vai pagar aquele contrato. Então, a inadimplência dos meus 15 anos de obras públicas, e já fiz obras em mais de 14 estados no Brasil, eu posso dizer para vocês que a minha inadimplência é zero. Tá? Qual é o prazo de pagamento? O prazo de pagamento, Deus, funciona o seguinte, está escrito no edital. Se o edital fala que vai te pagar com 30 dias, você vai te pagar com 30 dias. Se o edital fala que vai pagar com até 20 dias, você vai te pagar com até 20 dias. Até. Pode ser que tem obras que eu faço, por exemplo, fiz obra em Junqueirópolis, São Paulo, foi maravilhoso. O edital falava que pagava em 30 dias, mas com 7 dias recebia. Era lindo. Fiz a obra aqui na minha cidade de São Roque, que o edital falava que pagava em até 30 dias, e recebe com 20 dias. É lindo. Tem obra que fala que é 30 dias, e é 30 dias mesmo. Então, o que vai depender? Onde está a regra? A regra está no edital. Cada edital tem a sua própria regrinha, tá? Então, suponhamos que você vai fazer uma obra que é uma obra de 1 ano de duração. Então, todo mês, final de lá, para o dia 25, você vai ter uma medição. Quando você faz a medição, você emite a nota daquilo. Tá? Basicamente é isso. Senhores, mais alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Vamos aproveitar aqui esses minutinhos aqui. Pode falar. Mais alguma? Tranquilo? Deus abençoe muito vocês. Tenham uma ótima noite. E, olha, aproveitem, pessoal. A condição que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês voem alto. Eu quero que vocês voem muito alto. Eu consigo ajudá-los nessa jornada. Tá bom? Muito sucesso, ótima noite. Deus abençoe.